Em 2014, o arquiteto Christoph Kaiser concluiu a conversão de um silo de cereal de 1955 numa habitação em Phoenix, provando o enorme potencial da arquitetura circular. Com 31 metros quadrados, o projeto integrou um interior em nogueira e aço, arrefecimento passivo subterrâneo e uma claraboia que atua como chaminé de ventilação termodinâmica. O edifício funcionou na perfeição, foi licenciado, habitado e totalmente legalizado. Contudo, Kaiser dispunha de recursos inacessíveis à maioria, documentação de engenharia avançada e conhecimento profundo para navegar na seção técnica R104.11 dos regulamentos urbanísticos. Em total contraste, a 2.400 quilômetros de distância, no Montana, Kate Morris adquiriu uma estrutura idêntica, mas a sua propriedade permaneceu paralisada durante anos. Essa diferença prova que a transição de um invólucro agrícola para uma residência legal não é uma porta aberta, mas sim um labirinto burocrático brutal. Os avaliadores não encontravam vendas comparáveis, os bancos não conseguiam adequar os créditos à sequência atípica da obra, e as seguradoras não sabiam precificar o risco. Como especialista e analista, a minha conclusão é clara: o invólucro estrutural nunca foi o problema, especialmente porque a sua carcaça custa menos do que uma porta de garagem. O verdadeiro obstáculo é sistêmico e reside na obtenção de permissões governamentais e financeiras. Bem-vindos ao Off-Grid Secrets. Para compreendermos esta tipologia, temos de recuar 2.500 anos até as margens de um lago na Escócia. O Scottish Crannog Center preserva achados de habitações circulares construídas sobre palafitas de madeira, provando que estes povos não agiam por instinto primitivo, mas com intencionalidade técnica. Eles escolheram o círculo por uma decisão analítica. É a forma que desperdiça menos parede, distribui melhor as cargas e concentra a vitalidade no núcleo central. O Scottish Archaeological Research Framework documenta que as habitações de seção redonda foram a norma contínua desde o século VIII a.C. até os primeiros séculos da nossa era. O aquecimento funcionava a partir de uma lareira central, distribuindo a radiação térmica equitativamente, eliminando cantos frios e zonas mortas na climatização. Na Ásia, a yurt da Mongólia confirma esta resiliência com mais de 1 milênio de utilização ininterrupta. Um estudo de 2019 do Harbin Institute of Technology e da University College London demonstrou como o feltro das yurts mitiga as severas flutuações de umidade exterior. O princípio na base destas estruturas não é misticismo, é engenharia e geometria espacial pura. O círculo encerra a área máxima de pavimento no interior do menor perímetro possível, o que significa menos superfície para perdas térmicas. Esta matemática antecede os códigos de construção modernos e justificou o uso de silos cilíndricos na agricultura norte-americana para proteger milhares de toneladas de cereais contra ventos e cargas extremas. Estas estruturas são forjadas em aço canelado galvanizado, com uma resistência à tração de 70.000 psi e tolerância de carga no teto superior a 4.500 kg. Fabricantes como a Seal Steel produzem estas superestruturas com diâmetros até 18 metros, projetadas para suportar o peso colossal das colheitas. A questão nunca foi se a engenharia do formato funcionava, mas sim se o sistema legislativo permitiria que as pessoas vivessem no seu interior. Em 2021, a Building Science Corporation explicou a eficácia térmica destas estruturas quando devidamente isoladas. Como o aço conduz o calor com enorme eficiência, a solução passa pela aplicação de espuma de poliuretano de célula fechada. A projeção de apenas 5 a 7 centímetros desta espuma sela o metal, resolve infiltrações, bloqueia o vapor e transforma um cilindro condutor em um envelope com um isolamento de grau R20. O problema é que os regulamentos, como a seção R316.4, exigem que essa espuma seja coberta por uma barreira térmica, geralmente gesso cartonado, encarecendo a intervenção. A casca de aço é incrivelmente barata, mas a transformação interior para cumprir a lei custa o mesmo que uma casa tradicional. As restrições vão muito além da engenharia,
entrando no campo puramente estético e arbitrário. Cidades como West Valley City, no Utah, proíbem fachadas de aço canelado por razões puramente visuais, e Phoenix exige que os edifícios de metal incorporem tijolo ou estuco. A forma mais robusta da agricultura americana chumba no teste estético antes mesmo que o projeto de engenharia seja avaliado. Embora o Código Internacional permita materiais alternativos através da seção R111.11, o ônus da prova técnica, que é moroso e caríssimo, recai inteiramente sobre o cidadão comum. O sistema desenhou manuais e leis exclusivamente para casas retangulares, penalizando qualquer inovação construtiva que fuja dessa norma. No setor financeiro, a diretriz da Fannie Mae agrava o cenário ao exigir provas de vendas de propriedades comparáveis, algo impossível num mercado de arquitetura atípica. Sem casas idênticas nas redondezas para comparação, não há valor de mercado estabelecido e, consequentemente, não há empréstimo bancário. Foi o exato massacre burocrático que Kate Morris e o construtor Tom Scavron enfrentaram no Montana. O sistema imobiliário e de construção norte-americano movimenta anualmente cerca de 905 bilhões de dólares e está otimizado para produzir apenas um formato, a casa retangular de madeira. O sistema não odeia o silo de cereal, simplesmente está cego para ele, sendo incapaz de processar seus trâmites burocráticos. O pesquisador Raymond Sterling, da University of Minnesota, documentou que as barreiras de financiamento e código são os verdadeiros obstáculos da habitação alternativa, e não as falhas estruturais. Ironicamente, em outras partes do mundo, a racionalidade prevalece. No Reino Unido e na Dinamarca, a conversão de silos ganha aprovações rapidamente, criando complexos habitacionais e cívicos. Em França, as regras para o uso de betone biológico de cânhamo estão legalizadas e padronizadas há mais de 25 anos. Nos Estados Unidos, inovações como o cânhamo só agora receberam aprovação no apêndice BL do Código Residencial de 2024, mas o aço cilíndrico continua sem um enquadramento facilitado. Um silo de aço usado pode custar apenas alguns milhares de dólares, mas as fundações, caixilharias curvas e isolamentos exigidos pela burocracia elevam o custo final ao valor de uma casa normal. O que realmente muda não é o custo de construção, mas sim o custo de operação e a enorme durabilidade ao longo de 40 anos. Os silos não são exceção. Casas container, edifícios enterrados e construções em fardos de palha enfrentam exatamente o mesmo bloqueio institucional. As autoridades não lhe dirão que a forma mais resistente da América é a mesma que abrigou humanos durante 3.000 anos. Não lhe dirão que a carcaça custa menos do que uma porta de garagem, e nem que a lei permite estas construções se você tiver o capital para provar sua equivalência estrutural. Existem milhares destes cilindros espalhados no Midwest americano, resistindo impecavelmente ao vento, ao peso e ao tempo, aguardando por uma nova vocação. A física do aço e do círculo não mudou. O que mudou foi a mentalidade dos gabinetes de licenciamento, que consideram este formato seguro para o milho, mas ilegal para abrigar famílias. Isso não é habitação alternativa, é a habitação original e cientificamente comprovada. O retângulo, com suas perdas térmicas e fraqueza estrutural, é que é a verdadeira anomalia. Se esta análise mudou a forma como você vê estas estruturas no horizonte, compartilhe este conhecimento para expor um sistema que tenta burocratizar a inovação até a sua extinção. No próximo episódio do Off-Grid Secrets, abordaremos a casa subterrânea que eliminou a fatura de aquecimento, mas que foi chumbada pelas leis estéticas devido à falta de janelas. Nossa pesquisa nos levará até a Capadócia, onde o arquivo histórico da habitação orgânica se abriu há 5.000 anos.